queremos dizer que há locais aqui à minha direita, à minha esquerda. Se você estiver em pé, você tem onde sentar-se nessa noite. Basta apenas que você desça aqui pelo corredor, pelas pontas, e você encontrará lugar para sentar-se. Vamos nesse momento ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 1, diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Podeis assentar, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus aqui comenta sobre duas tragédias. Uma referente a galileus, que foram massacrados por Pilatos, pelo duro Império Romano. E também fala de uma outra tragédia, na qual uma torre caiu e muitas pessoas morreram. E Jesus então dirige-se àqueles que o ouvem e diz: não pensem que esses que morreram desta maneira trágica são mais culpados que vocês, ou que isso lhes aconteceu porque eram demasiadamente pecadores. Todos, se não se arrependerem, perecerão igualmente. Meus amados irmãos, uma das grandes perguntas que as pessoas comumente fazem é exatamente essa: por que coisas trágicas acontecem? Porque uns são vitimados por acontecimentos trágicos e outros não são. Aquela época, alguns explicavam, e Jesus aqui os está refutando, que estes aos quais sobreviam estas coisas eram demasiadamente pecadores ou mais culpados. Seria essa a razão de o incidente lhes ter acontecido. Este pensamento daquela época ainda se revela nos dias de hoje de uma outra maneira, aparentemente mais científica, na doutrina dos espíritas. Os espíritas ensinam aquilo que eles chamam de karma. E de acordo com esta lei do karma, se o asseveram, se alguma coisa mal, trágica a alguém acontece, é como um castigo por um pecado cometido numa encarnação anterior. A Bíblia não apoia em momento algum esta doutrina espúria da reencarnação. Mas o fato é que ela não satisfaz o nosso senso de justiça. Porque imagine uma pessoa ter sido perversa numa encarnação e numa outra ela agora está melhorando, sendo uma pessoa diferente, e lhe acontece uma tragédia por culpa de uma encarnação passada que sequer ela lembra. Se não houver a associação educativa entre o crime e a pena, se aquele que sofre o mal não é sequer sabedor do porquê está sofrendo o mal, esta penalidade é injusta.
Antes de nós disciplinarmos os nossos filhos, nós lhes falamos exatamente do mal que praticaram, pelo qual estão sendo disciplinados. No juízo final, os livros serão abertos e os homens hão de ser julgados por suas obras. Eles saberão exatamente o porquê de estarem sendo julgados e condenados. Esta ideia de que alguém cometeu pecado numa encarnação e numa outra, quando já não mais se lembra do que fez, será punido, não satisfaz o nosso sentimento mais nobre de justiça. Porém, se naquele tempo era isso que se dizia, aos que eram vitimados por uma tragédia se lhes atribuía maior culpa, hoje em dia há uma outra coisa que está sendo dita, talvez pior do que esta. As pessoas dizem: se aconteceu aquela tragédia com alguém e este alguém não é mais culpado do que eu, então é porque não há lógica na vida. Esta vida é um absurdo. Porque os bons podem sofrer profundas tragédias, os perversos podem sair ilesos, então a vida não tem lógica, a vida é um absurdo, e por fim a conclusão que tiram é que não há nenhum Deus no céu que criou tudo o que há. Esta explicação, ela, além de ser contrária à palavra de Deus, também não satisfaz nossa intuição imediata de que há um Deus criador de tudo isso. Mesmo o homem que explica as coisas dizendo que não há Deus, em suas horas de maior angústia, é para Deus que ele clama, se dirige, buscando socorro. Mas sendo que nenhuma dessas explicações é verdadeira, dirá alguém: então qual a explicação para as tragédias que há no mundo? Observe o que vou lhe dizer primeiramente. Deus, quando criou este mundo, criou tudo perfeito. Ele pronunciou as seguintes palavras ao ter feito todas as coisas: que tudo era muito bom. Não havia tragédias, não havia acidentes, incidentes, não havia coisas ruins, nem males físicos e nem males morais, porque Deus tudo criou perfeito. Mas Deus criou o homem diferente dos outros seres aqui neste mundo, porque Ele quis criar um ser com o qual Ele pudesse manter um relacionamento pessoal. Os animais não pecam, não podem pecar, agem instintivamente, não possuem consciência moral e de igual modo não são capazes de um relacionamento com Deus de maneira consciente e pessoal. Deus queria entre os seres ter um que pudesse comungar com Ele, que pudesse como pessoa relacionar-se com Ele. Mas para isso este ser teria que ser livre. E assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.